Doutor Destino ou Kang? Qual que vocês preferem? Os executivos da Marvel não querem nem saber, eles querem grana no bolso, né? Por isso o Doutor Destino pode ser a salvação da fase 5 e 6 do CM, e eles já pediram isso pro Kevin Feige. Será que é o fim do Jonathan Majors? Vamos conferir isso agora, hein? Inet Trunks, Peter aqui! Galera, Marvel tá vindo agora de uma fase 4, bem xoxa, né? Fase 4 tá bem abaixo dos padrões de sucesso e qualidade que a gente tá acostumado, das fases anteriores. Tudo isso tem um motivo. E a Variety, o portal Variety, jogou tudo no ventilador numa reportagem. Olha isso que eu tô trazendo pra vocês. Os executivos da Marvel não querem mais perdas, não querem mais fracasso. Você chega, pô, o negócio dá tanta grana, pô, tá perdendo dinheiro agora. Como assim, né? O que está acontecendo? Então eles vão mudar as coisas a partir de agora. E a mudança do Kang pelo Doutor Destino pode ser a primeira mudança do CM. E é uma mudança cósmica, né? Literalmente, né? Metaforicamente, literalmente. Vamos entender melhor isso agora. Mas se puder dar uma empurradinha na gente no IBEST, como vocês sempre fizeram até agora. Se você não votou antes, vota agora. Dá uma votinha pra gente. Já deixei preparado aqui embaixo. Só você tocar e tocar lá pra garantir. Peter, mas eu já votei antes. Zerou tudo. A gente tá na última fase. Daqui não passa mais. O resultado vai sair. Estamos em top 3, disputando, pô, com gente gigante, disputando com o Whindersson Nunes, Felipe Neto. É muito difícil ganhar dessa galera, mas vocês conseguem dar essa empurradinha. Vocês sabem que isso é possível. Ah, galera, fandom, galera. Estamos disputando a melhor fanbase de toda a internet. Os nerds ganharem a fanbase com gente bem conhecida, galera. Pô, isso é bom demais. Tamo junto. Obrigado, galera. Só pensar nisso já me anima, né? E vocês tornarem isso realidade, então, a explosão total. Vamos lá. Bom, sabe aquele churrasquinho da firma lá, né? Depois de um ano de trabalho, isso rola, né? Rola comigo também. Ih, agora a galera vai me cobrar isso agora que eu falei. Mas tudo bem. A Marvel tem esse churrasquinho, ainda faz o encontro anual só com a equipe de roteiristas no Spa, na Califórnia, onde eu tô. Aí, sabe que os caras me convidam? Já pensou que maneiro se encontra lá só com os chefões da parte criativa da Marvel e troca uma ideia sobre o futuro do CM? Que maneiro, né? É esse encontro que acontece todo ano, incluindo, claro, Kevin Feige, ele mesmo. E esse ano não foi diferente. Mais uma vez a equipe tava lá pra relaxar e resolver o futuro do CM. Só que diferente dos anos anteriores, o Kevin Feige tá tendo que resolver um monte de abacaxi, galera. Uma porrada, né? Bom, segundo informantes da Variety, o clima desse retiro anual do Kevin Feige no Palm Springs foi tenso pra caramba. Todo mundo com problemas de bilheteria. Pô, e problema de bilheteria afeta geral, né? Todo mundo na reta ali, com o seu na reta. Porque, pô, bilheteria, como é que os caras vão manter aqui? Problema pra estender o CM pras séries. Isso é um problemaço. E claro, o maior problema atual é o escândalo do Jonathan Majors, que é o pilar do antagonismo na fase nova da Marvel. Eu vou trazer mais um vídeo ou dois aqui pra falar dos outros problemas do CM, né? Falando de possíveis soluções pros vários problemas da Marvel Studios. Mas nesse vídeo a gente vai focar só na figura principal da saga do multiverso, o Jonathan Majors. Aliás, o Kang, né? Bom, Jonathan Majors. Pra quem não tá antenado no que eu tô falando, o Jonathan Majors é o ator que faz o Kang e todas as variantes dele até agora, lógico, né? E o Kang, ele é o novo Thanos pra essa saga. Olha o peso. Só que o mesmo ator tá sendo acusado de violência doméstica e vai ser levado a julgamento em Nova York no final desse mês. E claro, existe uma chance dele ser inocentado, da mesma forma que existe uma chance dele não ser inocentado, né? Posso falar assim. E é óbvio que o Kevin Feige tem isso em mente. Por isso a pergunta principal desse retiro anual foi exatamente essa, né? O que a gente vai fazer com Jonathan Majors e com Kang? Os caras se perguntaram isso. E tem que se perguntar, porque é uma coisa que... Imagina a preocupação com a fase atual, bilheterias baixas, né? Tirando alguns filmes aí. Ah, Peter, mas porra, Guardiões 3, Homem-Aranha. Fala sério, né? A gente tá falando das péssimas bilheterias, não das ótimas, ok? Não pode ter péssima bilheteria quando a gente tá falando em Marvel, que são blockbusters dos blockbusters. Então, o que rolou é que vários executivos que estavam nessa reunião sugeriram trocar o Kang por outro super vilão. E a sugestão deles foi, aqui ó, que tá no título do vídeo, exatamente, Doutor Destino. Exatamente, galera, um dos vilões mais esperados pelos fãs, com mais moral que o próprio Kang. Esse cara foi cotado na reunião para substituir o Kang na saga do multiverso. Faz sentido? Não é rumor, ok? Não tô inventando, isso aconteceu. Olha, entre os dois vilões, pra mim, Doutor Destino não é melhor. É muito melhor. É muito melhor que o Kang, ok? Não é questão de poder, até poder, mas é questão de impacto, de imponência, entende? Mas não dá pra você chegar e trocar de vilão com um carro andando. Complicado. Não seria a melhor opção pra salvar o CM. O problema da Marvel não é o Kang, é o Jonathan Majors. Pedro, tá aí você já julgando o cara nem foi julgado ainda. Calma, não tô julgando nada, não tô dizendo que o Jonathan Majors é culpado. Eu não tô aqui pra isso, tô dizendo que agora ter um ator que tá envolvido nisso
pode ter problema pra Marvel, pro CM. Lógico que pode. Eles não querem correr esse risco. Se é o teu dinheiro na reta, sai do teu bolso, tu ia mudar a tua opinião com essa coisa de não, qual o problema? Deixa aí. Você ia mudar a tua opinião. Quando dói no teu bolso, muda. E a Marvel pode facilmente substituir o Jonathan Majors por outro ator. Ainda mais que existe o conceito do multiverso rolando, galera. E na boa, eu gosto muito do Kang nas HQs. Eu achei que algumas variantes dele no CM não foram bem aproveitadas. Como, por exemplo, o próprio Kang em Quantumania. Bom, aquele Kang lá, sendo, porra, detonado por formiguinha, não dá, né? Mas é um vilão maneiro pra caramba. Então, ao invés de deixar de lado o Kang, substituiu o Jonathan Majors, se esse for o caso, ok? É o que eu desejo? Eu não. É porque o seu dinheiro não tá na reta, Pedro? Talvez. Não tá, não sei o que tô botando. Eu agora, como consumidor, eu não substituiria o Jonathan Majors. Eu gosto dele. Aliás, eu achei que ele roubou a cena daquele péssimo filme do Quantumania. Eu tava esperando pra ver ele, mesmo ele sendo derrotado daquela maneira lá, pelas formigas no final. Foi ridículo aquilo, foi ridículo. Pra um vilão daquela imponência, pra preparar a gente pra uma fase dessa, pra um vilão imponente como o Thanos. Não dá. Então, eu não tiraria ele, mas, cara... É o que eu te falo, nós não somos produtores executivos, não estamos botando grana ali. Porque o Kang, ele tá enraizado na saga do multiverso. Ele foi o vilão principal em Homem-Formiga. E deixou em aberto que ele ainda pode estar vivo. Sem contar que agora a gente tem o Victor Timely na série do Loki, né? Que trouxe uma história bacana pra caramba. Que ele morreu, a gente tá falando de multiverso. Eu acredito que pelo bem da narrativa, a melhor opção é trazer um ator novo pro papel, caso o Jonathan Majors seja condenado. Ok? Assim, é o que eu falo. O Jonathan Majors pra mim é um absurdo de ator. Muito bom. Como eu falei, ele roubava a cena. Todas as vezes que ele aparece, ele rouba a cena. A gente tem que guardar o julgamento. Mas eu entendo que pros executivos e pro Kevin Feige, alguma coisa precisa ser feita agora. Não dá pra ficar criando ainda mais conceitos complexos em Loki e depois alterar como se nada fosse importante. Então alguma coisa tem que ser feita agora, porque senão pode ter muito impacto depois. E pra piorar a situação, teve greve dos roteiristas, né? Foi um problemaço pro Kevin Feige. Esse maluco, Kevin Feige tá com o boné coçando. Ali embaixo, deve estar formando um aeroportozinho de piolho, que porra... O cara não tira aquele boné, cheio de problema na cabeça. O cara nem reescrever a história pra dar um novo rumo pro universo era possível, não tinha roteirista, tava em greve. Então agora eles têm que correr contra o tempo. Olha, exatamente contra o tempo, olha isso, né? Pra quê? Pra preparar o multiverso pra uma mudança terrível que vai acontecer. Quanto ao Dr. Destino, com a necessidade da Marvel de mudar o vilão ou não, eu venho falando desde o começo que esse papo de variante pode ser uma das portas pra trazer o Dr. Destino pro CM, como uma variante do Kang. A Marvel ou o CM não adapta a Marvel de forma parcial? Faz isso, né? Nos quadrinhos, por muito tempo, era entendido que o Kang era um descendente do Reed Richards e também do Dr. Destino. Tinha ali a linhagem dos dois. E a gente sabe que a Marvel sempre mistura conceitos de personagens, né? Teve o Ego, né, com o Jason Spartax em Guardiões da Galáxia 2. Teve a variante do Kang como aquele que permanece no Loki. Então seria completamente possível o Dr. Destino, como uma variante do Kang, ser o vilão principal durante Vingadores Guerra Secretas. Afinal, ele é o vilão principal nas Guerras Secretas de 2015, olha isso. Que é a saga que trabalha com o multiverso. Aliás, o Dr. Destino é o vilão principal de todas as Guerras Secretas. Então faz totalmente sentido. Então, pra trocar o ator, o Kang pode continuar numa boa. E pra trocar o Kang, é só usar o multiverso com uma variante do Kang ser o Dr. Destino. Ah, Peito, mas e o conselho dos Kangs? Porra, galera. Só trazer o Dr. Destino aniquilando todo mundo pra poder criar o próprio multiverso, o próprio universo unificado dele. Um universo só, unificado. Simples. Além de mostrar que o Dr. Destino é overpower demais, resolve boa parte dos problemas com o Jonathan Majors. Tô dando já essa moral. É só o Kevin Feige tá me assistindo. Se for parar pra pensar, o Victor Timely, ou aquele que permanece, e o Kang estão mortos. Então sobraria o Conselho dos Kangs. É só aniquilar todo mundo. Imagina o Dr. Destino chegando. Vapo! Eu sou o cara que manda aqui. Ah, galera. Eu apoio o Dr. Destino substituir o Kang na saga do multiverso. Contanto que ele seja uma variante. É isso. Encaixaria inclusive com a questão do Ouroboros, que é a cobra engolindo a si mesmo, né? Seria a mesma história do aquele que permanece usando o Alioth para criar a própria linha do tempo e excluir os outros Kangs. Só que aqui a variante seria o Dr. Destino e ele assumiria o controle de tudo. O ciclo continua, só muda os elementos narrativos. E na boa, galera, segundo a reportagem da Variety, esse não é o único problema da Marvel. Os executivos, eles querem ver mudanças. Eles querem ver a grana, pingando no bolso. É difícil. Por enquanto, o bolso virou ralo, né? E um filme que não passa de $500 milhão pra Marvel é um mau sinal. $500 milhão, baixo de $500 milhão troco de pinga.
Eu vou trazer outro vídeo aqui com outros problemas do Semi atualmente, ok? A gente vai falar do Blade, dos Vingadores originais, então já sabe, tem que estar escrito aqui, acompanha. E não esquece, dá uma empurradinha pra gente no Ibest, deixa aqui embaixo, só um votinho, galera, pô, se puder os 6, pô, vai ajudar demais, né? Um em cada um, pá, que isso, aí você transforma em realidade, aí mata o velho não, né? Mata ninguém, tamo junto pra caramba. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque eu vou trazer pra vocês vídeos bons, de verdade, galera. O papo aqui rola solto, a gente vai escrevendo, ó, vamos passar isso aqui pra galera. Isso é bom demais o que acontece aqui, trazer isso pra vocês melhor ainda. Valeu, galera, fui!